Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para participarmos de mais um tema. E o tema de hoje é a pobreza inclusiva. Tenho pensado na pobreza inclusiva, principalmente agora quando o candidato à presidência, não oficial, mas com certeza já ele é candidatíssimo à presidência, Lula desponta, segundo algumas pesquisas, até com a possibilidade de ganhar as próximas eleições no primeiro turno. Porque as pessoas começam a se lembrar de benefícios sociais e econômicos que elas viveram durante o governo Lula. E agora a pobreza está batendo as portas, a fome está retornando, a inflação está disparando. E isso afeta diretamente, sobretudo, os mais pobres e os mais carentes. Então ele desponta e, segundo pesquisas, ele desponta com cerca de 60% dos votos dos mais pobres. E eu tenho aqui feito, a partir dessas revelações, uma reflexão mais apurada em relação ao que é a pobreza, o que é a miséria. Até porque esse Lula que aparece hoje não é mais aquele Lula da eleição de 89. É um Lula muito mais incluído dentro do cenário capitalista. Lula dizia antes da eleição de 89 que os empresários são isso, os empresários são aquilo. Ou seja, ele colocava a pobreza como uma pobreza exclusiva, como se houvesse uma classe dominante exclusiva que impõe os seus valores sobre aqueles que estão fora do sistema. E o questionamento que eu faço é exatamente isso. Será que a pobreza é tão exclusiva assim? Ou ela é inclusiva? Afinal de contas, participamos de um sistema econômico, participamos de uma máquina, que é a máquina capitalista. Segundo Deleuze, houve a máquina territorial, onde as pessoas, principalmente nos seus corpos, demarcavam os valores da sua vida social. Os nativos pintavam os seus corpos, o corpo era essa marca territorial da primeira máquina. Depois apareceu a máquina despótica, onde o despotismo era a marca de grupos sociais que se fortaleciam e invadiam outros territórios. Mas a máquina capitalista aparece tendo como valor os bancos. Os bancos dão o sentido, os bancos dão a marca dos valores econômicos da sociedade capitalista. Antes desse momento, banqueiros eram considerados, inclusive, pessoas de somenas importância do ponto de vista ético e moral. Tanto é que judeus eram discriminados porque eles faziam o papel do banqueiro, né? Eles eram os banqueiros que cobravam juros. Então, a usura era considerada, inclusive, pecado. Então, as pessoas se utilizavam dos empréstimos, mas, ao mesmo tempo, discriminavam. Havia um certo cinismo. Mas o capitalismo, ele deixa de considerar os bancos com essa moralidade antiga. Os bancos passam a fazer parte da dinâmica dos nossos valores econômicos. E hoje, na bancarização da vida, através da própria maneira das pessoas pegarem um benefício, significa que elas estão bancarizadas. Todos devidamente controlados e demarcados, seus CPFs estão ali controlados pelo sistema financeiro. Então construímos uma pobreza inclusiva, até porque estamos digitalmente marcados nessa economia. Mas antes de aprofundarmos mais ainda este tema,
eu quero pedir a você que se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você faça o teu comentário e que você compartilhe o nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e divulgue, principalmente se você entende a importância desse canal, que são duas. Esse canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para que nós possamos entrar e participar a cada dia do debate público. Professores, venham para o debate público. Não me deixem falando sozinho nas redes sociais. E também, esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. Aquele pensamento binário que vive de dois valores. Ontem eu gravei um vídeo, ou seja, eu gravei um vídeo esses dias, sobre um tema. Aí a pessoa às vezes entra no vídeo e comenta um negóciozinho que ela não gostou. Aí só que fora do tema, ou seja, isso são coisas do pensamento binário. Deixa eu ver onde ele errou. Aqui, pronto. Aí o vídeo todo deixa de ter supostamente importância, porque a pessoa, né, é contra o comunismo, né? Porque as pessoas ainda acham que o mundo está dividido entre capitalistas e comunistas. Então eles acham que professor de filosofia é comunista. Professor de filosofia é comunista. Então, se o professor não fala nada de comunismo, a pessoa fica esperando alguma coisa que ela acha que parece com comunismo para fazer a crítica. São coisas do pensamento binário. E esse canal tem o objetivo de combater esse pensamento binário. Trazer as pessoas, né, que estão também nas redes sociais para um pensamento crítico mais elaborado, um pensamento crítico mais sofisticado. Esse é o objetivo deste canal também. Então venham comigo nesta empreitada. Vamos, professores, venham para o debate público e vamos combater o pensamento binário. Já estamos partindo para 5.000 inscritos. Porque às vezes a pessoa fala, não fala de filosofia nas redes sociais, não. Ninguém vai entender, ninguém vai gostar. Mas será que os mais de 4.500 inscritos no meu canal não gostam? Não querem ouvir filosofia? Eles querem ouvir, as pessoas querem ouvir, as pessoas querem conteúdo. Mas alguém tem que dar o conteúdo. Senão as pessoas não vão vir, né? Então, esse canal é uma prova de que se a gente der conteúdo, as pessoas vêm junto com a gente também. Mas vamos continuar falando aqui da pobreza inclusiva, né? Principalmente hoje na era digital. Nós precisamos, inclusive, refletir sobre a pobreza para que ela volte a ser exclusiva. Exclusiva no sentido da gente colocar a questão da pobreza como alguma coisa a ser dita de forma específica, porque ela é construída socialmente. Pobre não dá em árvore, não tem pé de pobre. A pobreza é construída socialmente. Só que como a pobreza tem se tornado uma pobreza inclusiva, principalmente através da tecnologia, ou seja, e essa inclusão não é uma inclusão financeira de fato, é uma inclusão virtual. Por exemplo, às vezes eu passo por Nova Iguaçu e, sobretudo ali na rodoviária, perdão, tem um rapaz que sempre quando eu chego ali ele me pede alguma coisa, pede um dinheiro, mas ele não sai das redes sociais. O que é isso? É uma pobreza inclusiva, porque por mais que a pessoa esteja na rua, morando na rua, e ele parece que mora ali, ele está sempre nas redes sociais e parece que há um crédito. Então, virtualmente é como se nós estivéssemos participando de um mesmo mundo, onde todos estariam incluídos no que eu chamo carinhosamente de cultura chipiana, né? Nós colocamos toda a realidade dentro de um chip. Então, nós criamos a impressão de que somos uma grande família solidária no mundo, onde todos nós estamos juntos dentro de um chip. Só que o mundo é muito mais complexo que a chipianização da vida. Ou seja, o mundo é muito mais dinâmico
tem muito mais alternativas, tem muito mais variáveis que essas impressões digitais que nós alcançamos através das redes sociais e da cultura chipeana. Nós costumamos achar que o mundo está nas nossas mãos, né, ao alcance dos nossos dígitos, sem que nenhum questionamento possa ser feito. E dentro dessas impressões não verdadeiras, ricos, pobres e supostas classes médias começam a participar de uma mesma mecânica digital onde aparentemente estaríamos em um mesmo lugar, em um mesmo benefício, até porque ficamos viciados e embevecidos diante da tecnologia. Então, se estamos com a tecnologia nas mãos, estamos incluídos. Mas é exatamente através desses mecanismos digitais que os novos privilégios aparecem e surgem. Estamos bancarizados, até os mais pobres estão bancarizados, inclusive porque as pessoas precisam estar bancarizadas para receber seus benefícios. E se estamos bancarizados, é como se os nossos CPFs nos tornassem cidadãos com os mesmos privilégios. São impressões que aparecem a nós, mesmo virtualmente, mas que causam na nossa consciência, que causam espécie na nossa consciência. E a gente às vezes fica ali participando dessa inclusão da pobreza, só que essa inclusão, ela é uma inclusão cínica. Mas, mesmo cínica, nós aceitamos participar desse cinismo. Aliás, o livro Crítica da Razão Cínica, que é um livro que eu estou lendo já há algum tempo, de Peter Sloterdijk, esse livro ele é muito característico porque ele fala de um cinismo sistêmico, né, que nós fomos construindo com o tempo. Porque os cínicos, os filósofos cínicos, como um Diógenes, por exemplo, era uma pessoa que vivia em um diálogo com a vida urbana da época dos gregos, porém ele se colocava como um outsider, como alguém que observava de fora. Porém, a cultura burguesa, ela torna o cinismo um cinismo difuso. E esse cinismo difuso, ele alcança as nossas vidas de forma tal que nós somos capazes de criticar a desigualdade e consumir a desigualdade. Porque a desigualdade está na nossa maneira de consumir. Nós consumimos a desigualdade no dia a dia. Porque se não houver consumo, não há sociedade que promova a desigualdade. Por isso que eu estou falando aqui de uma pobreza inclusiva. Porque ricos, pobres e supostas classes médias participam da dinâmica de consumo, participam de toda a dinâmica de consumo, sobretudo na sociedade capitalista. E essa dinâmica de consumo, ela promove a desigualdade. E no Brasil, em plena pandemia, está provado, segundo os valores econômicos, que os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Porque, dentre muitas contradições desse cinismo difuso, é que a crise é um negócio. A crise é um negócio. Ou seja, eu, por exemplo, faço também locução comercial. E durante a crise, a locução comercial deu uma minguada. Porém, as farmácias continuaram chamando a gente para fazer locução. Por quê? Porque remédio as pessoas precisam consumir. E a crise adoece as pessoas. E as pessoas, por causa da crise, precisam tomar remédios. E investidores, evidentemente, investem em ações de empresas que participam da logística da saúde em momentos de crise de saúde.
Então, por mais que nós critiquemos a desigualdade, por mais que nós critiquemos toda essa desigualdade, a pobreza ela é inclusiva. Mas para questionarmos a desigualdade, nós precisamos, mais uma vez, diante desses novos desafios da era digital, onde todos estão bancarizados, precisamos tornar a pobreza exclusiva. Precisamos dizer, ali está a pobreza, ali está a miséria, e por razão A e por razão B, ela está ali. Mas uma das coisas também que nós deixamos de considerar a miséria como um problema, e agora a miséria está batendo as portas dos brasileiros de novo, é porque o PT chegou ao poder com Lula. Lula fez algumas inclusões sociais, colocou, ou seja, os programas foram incluindo os mais pobres em universidades, houve um certo combate à pobreza, chegamos a 4% de desemprego média dos países de primeiro mundo. E depois vieram as crises por causa da queda do preço das commodities no mundo, a partir de 2013, 2014. Isso atingiu o governo Dilma. Dilma falou em nova matriz econômica, ou seja, algo que contrariaria o tripé econômico. As elites se insurgiram, e quando Dilma quis voltar, a situação, a instabilidade já estava afetando o seu governo. As elites se sentiram ameaçadas quando Dilma propõe uma nova matriz econômica. Dilma sofre o impeachment, e diante daquele movimento que começara desde 2013, porque o PT não quis conversar com os movimentos que foram para as ruas, e Dilma foi perdendo credibilidade, foi se desidratando socialmente, e o PT caiu. Ou seja, o governo Dilma sofreu o impeachment. E a partir daí começamos a criar um discurso de que sempre quando você fala contra a miséria é porque você é comunista. É porque você é esquerdista, é porque você é comunista. E nós começamos a criar, a aprofundar e a gerar uma ideia falsa de que a pobreza é assim mesmo, pobreza é natural, é assim mesmo. E se você quer combater a pobreza, é porque você é comunista. Você é comunista. Esse é o seu problema. Só que a fome voltou a assolar os brasileiros. A miséria. E está crescendo. E quando a fome bate no estômago, a fome não é de esquerda. A fome não é de direita. Aí, o que aconteceu? Senhor Luiz Inácio Lula da Silva voltou a despontar na frente em relação às pesquisas. E segundo alguns institutos de pesquisa, ele aparece com mais de 50% das intenções, ou seja, se as eleições são feitas nessa condição, Lula ganha no primeiro turno. É claro que tem muita água para rolar debaixo da ponte. Não podemos perder a possibilidade até do Bolsonaro se reeleger. Bolsonaro pode se reeleger. Há muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Há a possibilidade também de Bolsonaro não ir para o segundo turno. Aí pode haver uma aliança antipetista, anti-PT. E cá para nós, acho mais fácil o Lula perder as eleições para outro candidato que para Bolsonaro. Porque acho que o Bolsonaro, na minha modestíssima, não passa muito disso mais. Acho que ele está concentrando os votos a favor dele, muito mais em relação ao nicho bolsomínio. Mas um Moro pode crescer mais. Essa é a minha avaliação. Então quem é antipetista é melhor torcer
para o Moro ir para o segundo turno. Acho que se o Lula for com o Bolsonaro, acho que ele ganha até com uma certa facilidade. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, é importante a gente, apesar de viver uma pobreza inclusiva, e por que a pobreza é inclusiva? Volto a dizer, porque todos nós participamos dela. Eu não quero com isso culpabilizar os pobres pela pobreza. Não quero fazer isso. Seria até uma sacanagem da minha parte. Mas o que eu quero dizer é que na dinâmica social, na tradição capitalista, onde até os pressupostos da liberdade são colocados para nós participamos dos valores econômicos em sociedade, porque nós somos presos à máquina capitalista. E a máquina capitalista ela não existe porque o rico é mau e o pobre é o coitadinho oprimido. É uma máquina que engloba todos nós, porque a própria desigualdade produzida por essa máquina é consumida por nós. Então, isso torna a pobreza inclusiva no sentido de que todos participam dessa dinâmica social que produz a pobreza e produz a riqueza. Ou seja, nós participamos dos valores que tornam o rico mais rico e participamos dos valores que tornam o pobre mais pobre, porque esses valores são consumidos por nós. Não é uma questão de que há mocinhos e bandidos na sociedade. Não há mocinhos e bandidos. O rico não é mau. O pobre não é mau. O rico não é bom. O pobre não é bom. Simplesmente vivemos diante de uma máquina chamada, por Deleuze também, de máquina capitalista. E todos nós participamos dela através dos nossos mecanismos de consumo. Por exemplo, nós agora estamos vivendo um momento onde várias pessoas estão passando fome. Mas eu e você não estamos passando fome. Eu e você moramos em um condomínio razoável, né? Aqui tem um condomínio que vocês estão vendo, um condomínio razoável. Em janeiro vou passar férias pela segunda vez no Caribe. Ou seja, mas eu sou uma pessoa rica? Não. Mas, mesmo não sendo uma pessoa rica, eu consumo valores que promovem a desigualdade. Isso me torna rico? Não. Mas o consumo que gera a desigualdade é consumido por mim, é consumido por você, é consumido por todos, é consumido inclusive pelos mais pobres. Ricos e pobres participam da mesma dinâmica de consumo. E agora, mais que nunca, que todos estão bancarizados. Mais do que nunca, uma vez que todos estão digitalmente incluídos, criando uma impressão falsa de que nós estamos fazendo parte de uma grande família global. Então, virtualmente, é como se nós estivéssemos pertencendo à mesma família. É como se nós tivéssemos os mesmos benefícios. Evidentemente, quando a fome bate no estômago, aí nós nos damos conta de que a coisa não é bem assim. Mas o que eu quero dizer é que todos nós participamos da dinâmica de consumo que produz a desigualdade. E um dos desafios é, mais uma vez, tornar não só a riqueza exclusiva, mas tornar a pobreza exclusiva. E dizemos, ela está ali por essa razão, e essa razão que produz a pobreza precisa ser mudada, a partir principalmente de uma educação que seja
a mesma, tanto para o rico como para o pobre. É o primeiro passo que nós temos que dar. A mesma educação que é dada para o rico tem que ser dada para o pobre. A ponto do rico pensar se realmente ele deve continuar estudando em escola particular. Ok, galera? Vocês são do coração.